Pessoal, continuando aqui com vocês, nós estamos na página 45 do livro de vocês, os relatos dos viajantes. Então, o que acontecia? No momento em que se chega, né, no novo país, né, descoberta essa nova terra, muitas pessoas se sentem curiosas, né, elas querem conhecer, elas querem, porque o Brasil, né, tem uma floresta imensa, é muito diferente da Europa. Então, quando eles chegam aqui no Brasil, eles querem conhecer, eles ficam curiosos, ficam querendo conhecer e levar conhecimento para as outras pessoas do que era o Brasil realmente. E aí os relatos das pessoas que participavam de expedições de exploração do território brasileiro foram importantes. Lógico que foi importante porque teve muito registro dessa época, né, dessas expedições aí de exploração do território, né? Mas, no entanto, esse período também foi marcado, gente, por uma mistura de fantasia e realidade. Porque do mesmo jeito que tinha gente que descrevia, né, coisas que estava vendo no Brasil, tinha gente que descrevia coisas que, né, que via, mas como se fosse um olhar aí meio exagerado, né? Que foi o caso do animal que o André Tevet descreveu. Então, ele descreve um macaco, mas como se fosse um monstro, né? Então, provavelmente olha lá, é do tamanho de um mono africano adulto, apresentando uma barriga tão grande que chega quase a se arrastar no chão. Então, é um macaco, mas ele coloca como se fosse um monstro. Provavelmente porque achava que as pessoas não iam vir para conhecer e que ia vender, né, esses relatos poderiam ser, né, as pessoas poderiam ficar curiosas para ler o relato, para saber como é que era, né? Provavelmente tinha comércio envolvido, provavelmente eles iam vender essas informações, né? E aí existia esse exagero. Então, aí pergunta, né, a questão número 1, qual é o animal que André Tevet descreveu? O animal descrito por ele foi o macaco, né? Se a gente ler direitinho, a gente vai ver que foi o macaco. Depois faça uma pesquisa e cole no caderno uma figura com a imagem desse animal. Anote no caderno. Essas aí não precisa fazer, tá, gente? A 2 e a 3 não precisa fazer, tá bom? Que é uma questão mais descritiva, só para vocês escreverem. Você não precisa fazer. Vamos para a próxima página, página 46. Então, nós vamos falar agora da catequese indígena. O que foi esse momento da catequese indígena? Então, o que acontece? Quando os portugueses chegam aqui, eles chegam e encontram um povo completamente diferente dos europeus, né? Uma cultura diferente, uma forma de se vestir diferente, uma forma de falar diferente, uma forma de se alimentar diferente, completamente diferente. E aí, os portugueses, eles chegam com a intenção de dominar, né? E quando você quer dominar um povo, a primeira coisa que você faz é acabar com a cultura daquele povo. Por quê? Porque a cultura do povo é que vai dar força para o povo resistir àquilo que estão fazendo com eles, né? Então, se chegarem, por exemplo, hoje aqui, chegarem em Sorocaba e, de repente, começarem a proibir as pessoas de fazerem coisas que os sorocabanos fazem, de repente, né? Ah, não pode mais ir ao shopping, não pode mais... a gente já está nessa condição, né? Mas não é por uma questão de dominação, por uma questão de saúde pública, né? Mas se fosse uma questão de dominação, não pode mais ir ao shopping, não pode mais ir à escola, não pode mais... não pode mais ir à igreja, não pode fazer nada, né? Só pode fazer as coisas que eu determino que vocês façam, ou seja, o povo invasor vem e fala isso, né? Então, provavelmente, mesmo que me mostrem muitas coisas boas, provavelmente eu vou me revoltar, porque eu tenho a minha cultura, eu tenho a minha forma de viver, eu tenho o meu modo de vida, e eu gosto do meu modo de vida e quero continuar vivendo daquela forma, né? E com os indígenas, o que acontece é algo semelhante. A catequese indígena, ela é...
Os jesuítas foram responsáveis pela catequese indígena. Os indígenas aprendiam a religião católica, a língua portuguesa, a música, o canto, técnicas de agricultura e alguns ofícios, né? Então, nesse momento, o rei de Portugal quer dominar, né, o país. Então, ele manda para o Brasil os jesuítas. E os jesuítas têm a missão de catequizar o indígena, né? Ensinar o indígena a ter um Deus que é o Deus de Portugal, ensinar o indígena a falar uma língua que é a língua de Portugal, a língua portuguesa, né? A cantar músicas, a fazer rituais, técnicas de agricultura, tudo que Portugal traz, tudo que os portugueses trazem, né? Então, é uma forma de dominação. Por quê? Porque eu descaracterizo aquele povo e eu domino ele. Muitos indígenas aceitaram essa situação de dominação, mas outros indígenas não aceitavam essa situação. E aí os indígenas que não aceitavam essa situação, eles eram considerados inimigos, eram muitas vezes escravizados, não eram respeitados naquilo que eles já tinham, né? A cultura indígena não era respeitada, não foi respeitada, foi devastada pelos europeus. Olha lá a imagem, né? Igual tem aí no livro de vocês, que é o Anchieta e o padre Nóbrega, né? Numa cabana, provavelmente catequizando aí os indígenas, tá? Aí nós vamos ter as questões. A primeira questão, ela diz assim, as questões, gente, estão na página 48. A primeira questão diz assim, qual era o objetivo dos padres jesuítas ao virem para o Brasil? Então, qual era o objetivo? Ensinar a cultura portuguesa aos indígenas. Para que serviam as missões jesuíticas? Para cumprir a tarefa de catequizar os índios. Número 3. O que mais era ensinado aos indígenas catequizados? Era ensinado, além da religião católica, a língua portuguesa, a música, cantos, técnicas agrícolas e alguns ofícios. O que acontecia com a crença tradicional dos indígenas? Era proibida, né? Eles não podiam mais ter a crença, os deuses. Vocês sabem que os indígenas, a maioria dos povos indígenas, eu estou falando a maioria porque eu não sei se são todos, tá? Mas eles eles acreditam em vários deuses, na existência de vários deuses, né? A lua é um deus, o sol é um deus, né? Então, eles não acreditam num deus só como os portugueses acreditavam. Então, nesse momento é importante que eles passem a acreditar num deus só, né? E aí, por quê? Porque fica mais fácil de dominar, né? Aí, a crença dos indígenas, ela era proibida. Então, ele não podia falar que ele acreditava num Deus diferente que não fosse o Deus de Portugal, né? Os indígenas não catequizados eram considerados amigos? Não, eles não eram considerados amigos, eles eram considerados inimigos e podiam até mesmo ser escravizados. E foi tentado, né, escravizar realmente os indígenas. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso.